Agora 8h42 em Brasília. Agora no Revista Justiça, Ética e Justiça, com o promotor de justiça e doutor em Direito, Roberto Liviano. Doutor Roberto Liviano, promotor de justiça no estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Muito bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos queridos ouvintes da Rádio Justiça. Doutor Roberto Liviano, passamos pelo esquindô do Carnaval e a corrupção foi tema das principais escolas de samba. A vice e a campeã trouxeram esse tema à tona. Qual a análise o senhor faz sobre este movimento no Carnaval carioca? Olha, Sérgio, nós tivemos aí um longo período do Carnaval, cada vez se estica mais, né, com essa questão dos blocos, já tem a preparação semanas antes, depois, praticamente um mês de Carnaval, né, e não só nas escolas de samba, mas nos próprios blocos no Carnaval de rua, nós vimos vivamente a temática da corrupção presente no Carnaval este ano, né? E talvez o que possa ser colocado como símbolo importante desta presença seja realmente no Rio de Janeiro, que inclusive acaba de ter decretado aí a intervenção federal na área da segurança pública em função do quadro de criminalidade fora de controle, de corrupção também. Mas no Rio de Janeiro nós tivemos aí a campeã, a Beija-Flor, e a Unidos de Tuiuti, em segundo lugar, apresentando como elemento fundamental do seu enredo, da sua temática, a questão da corrupção, né? E isso realmente chama a atenção, porque é uma espécie de retomada a um conceito, a uma temática do Carnaval com crítica social, né, que há décadas se praticava, né, e há muito tempo não era algo assim tão vivo, tão presente. O Carnaval das cores, da alegria, em que as pessoas esqueciam dos seus problemas e mergulhavam na folia, né, durante os dias de Carnaval, mas este ano nós tivemos vivamente esta discussão presente na avenida, né, e com uma representação bastante viva e eloquente, especialmente na Beija-Flor, que foi a campeã do Carnaval, em que este assunto foi discutido, não só a corrupção, mas também a violência, né, a tragédia social vivida no Rio de Janeiro, que acabou sendo o que lastreou a decretação da intervenção lá, né? Ou seja, aquilo que normalmente se vive no Carnaval, que é esquecer dos problemas e se entregar à folia, se entregar à festa, na verdade acabou acontecendo de uma maneira muito diferente. A meu ver, isso tem um lado positivo. O Carnaval pode ter todos os problemas que tenha, nós já tivemos aí bicheiros presos ligados ao Carnaval, existe uma série de discussões em relação ao Carnaval, já tivemos discussões na hora de apurar os votos, brigas, empurra-empurra, etc, etc. Vamos deixar isso de lado, mas me parece que esta questão do Carnaval estar presente nos mais diversos cenários, do Carnaval cada vez mais ocupar o universo de preocupações do cidadão brasileiro, a meu ver, é importante, porque isso reverte a naturalização da corrupção, que é absolutamente devastador para quem se preocupa em não querer a indiferença em relação à corrupção. Porque quando as pessoas estão indiferentes, quando elas não se preocupam, quando elas têm aquela atitude de dizer: ah, mas as coisas são assim mesmo, sempre foi assim, sempre será, as coisas sempre aconteceram desta maneira e vão continuar acontecendo, e se mostram apáticas. A apatia social diante da corrupção, ela tem uma força
absolutamente devastadora. Ela é absolutamente ruim. Esse comportamento de anestesia social diante da corrupção, ela é muito ruim. Para que nós possamos enfrentar a corrupção, que é um mal social, nós precisamos de mobilização da sociedade. Nós precisamos da sociedade preocupada com a temática da corrupção. Se a gente pegar um exemplo, que é um exemplo conhecido internacionalmente, e que é um exemplo que precisa ser lembrado e tratado, que é o exemplo da Operação Mãos Limpas, que ocorreu na Itália, lá na década de 90, lá o que aconteceu? Houve um trabalho muito forte do sistema de justiça, dos magistrados, dos membros do Ministério Público. Eles enquadraram gente poderosa, essas pessoas foram investigadas, foram processadas, foram punidas em larga medida, e isso fez com que o sinal de alerta fosse despertado na classe política. Houve reação, a classe política usou o poder que detinha e a sociedade não se mobilizou, não se organizou. A sociedade não reagiu àquilo e, usando-se do poder que eles tinham nas mãos, simplesmente eles aproveitaram-se desse cochilo da sociedade, digamos assim, e usaram esse poder e simplesmente fizeram leis que quebraram as asas, impediram a sociedade de reagir, de se mobilizar contra... Na verdade, não é que impediram a sociedade de se mobilizar. A sociedade não se mobilizou, a sociedade não reagiu e, diante desta inércia, o poder usou as armas que tinha e fez leis que impediam a justiça de prosseguir. E aí, todo o trabalho construído lá acabou sendo perdido. E a corrupção retornou, né? E nós precisamos ter a serenidade, precisamos ter a inteligência, a humildade de observar situações que já ocorreram no mundo e saber extrair com inteligência as lições produzidas por essas experiências, né? Ou seja, nós não podemos dormir no ponto. Sim. Nós precisamos estar atentos, mobilizados, e não podemos permitir que isso aconteça. E pautar isso no Carnaval, a meu ver, contribui para a percepção geral da sociedade. Doutor Roberto Liviano, só um questionamento, já que o senhor está falando de não podemos dormir num ponto. Por que nos anos passados também não tivemos manifestações tão enfáticas? Aqui o senhor acredita que isso tenha acontecido, desta manifestação sobre a corrupção, só agora ganhar tanto destaque? Olha, Sérgio, é difícil fazer uma avaliação precisa e exata. Eu diria que isto se deve a uma soma de fatores, né? Nós temos hoje uma visibilidade maior desta situação toda e nós temos clareza para a sociedade dos resultados produzidos pela ação da justiça. Primeiro tivemos o caso Mensalão, né, em que a justiça, pela primeira vez, de maneira muito clara, muito eloquente, mostrou sinais de vitalidade, mostrou a sua força, responsabilizando gente poderosa, gente detentora de poder no campo político, na esfera pública, né? E agora nós estamos vivendo, desde 2014, o caso Lava Jato, né? E o caso Lava Jato tem dado concretude no Brasil a ideia de isonomia, né? Então aquela ideia de alguns se autoproclamarem intocáveis, cada vez mais é coisa do passado. As pessoas estão sentindo isso cada vez mais. O tema corrupção, ele é um tema presente no dia a dia, existe um monitoramento deste assunto, a sociedade está mais atenta. Você vê, hoje as pessoas sabem mais quem são os ministros do Supremo Tribunal Federal e acompanham as pautas, os casos. Quando houve o julgamento agora em janeiro pelo Supremo, pelo Supremo não, pelo TRF4
da apelação do ex-presidente Lula, o país todo acompanhava isto, vários julgamentos que o Supremo realizou em vários tribunais, as pessoas estão acompanhando isso, sabem quem são os ministros do Supremo, mais do que quem são os jogadores da seleção brasileira de futebol. Isso é uma coisa que é um fenômeno recente, né? Então a cidadania está mais viva, está mais sólida, né? Este é um tema que cada vez mais está preocupando. Aliás, as pesquisas científicas estão sinalizando claramente que a angústia com a corrupção, ela é uma angústia protagonista para o brasileiro. Em 2015, uma pesquisa do Datafolha mostrou pela primeira vez que esse era o tema que mais preocupava o brasileiro. E o Latino Barômetro, em outubro de 2017, principal verificação científica de indicadores da esfera política, econômica e social, mostrou pela primeira vez em uma nação da América Latina, este sendo o principal problema, a corrupção. Para 31% dos brasileiros, esse é o assunto mais preocupante, né? Então, é uma soma de fatores, é um processo, cada vez mais isso vem preocupando e, lógico, quem prepara os enredos, quem constrói o carnaval, vai se sintonizando de uma certa maneira a percepção que a sociedade tem, né? Então, esta é uma pauta nacional, este é um assunto que preocupa nacionalmente e penso que os carnavalescos que fizeram estes carnavais que venceram no Rio de Janeiro tiveram esta sensibilidade e tiveram essa preocupação de fazer um carnaval conectado com a realidade, fazer um movimento de trazer o carnaval nessa direção da crítica social, de não fazer algo que fosse sexo dos anjos, desconectado da realidade, e me parece que isso é positivo, apesar de todos os problemas que nós possamos ter em relação ao carnaval, a quem critique você investir dinheiro público numa festa, enquanto nós temos carências na área da saúde, da educação, do saneamento básico, né? Nós não podemos esquecer que o carnaval está relacionado ao patrimônio cultural do Brasil, é algo importante para o país, todo mundo tem um carinho todo especial por esta festa, etc, etc. Então, não é algo simples. De toda maneira, pautar isto como um assunto importante e mais, ser considerado como o desfile vencedor, o primeiro e segundo lugar no Rio de Janeiro, né? E com coragem de fazer as críticas aos dirigentes do país, é um sinal também da liberdade de expressão, né? Nós temos os problemas todos que temos, mas também temos uma liberdade de expressão viva, né? É necessário que tenhamos a possibilidade de crítica, né? Sim. Os países do mundo em que o controle da corrupção é melhor, eles pressupõem liberdade plena de expressão e de crítica. Você não pode avançar nesse terreno sem ter esta liberdade. Ela é imprescindível, né? Então eu penso que é uma soma de fatores, Sérgio, que leva a este cenário. E talvez nós tenhamos aí o que ocorreu esse ano como um viés, uma tendência que possa estar se estabelecendo e que não é algo episódico de 2018. Talvez nós estejamos diante de algo que venha se colocar como uma tendência para os próximos anos, né? O carnaval conectado nesta realidade social da crítica, né? Mundo real, né? Vamos aguardar, né? Dr. Roberto Liviano, promotor de justiça no estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Dr. Roberto, até a próxima semana. Um ótimo dia para o senhor. Para você também um grande abraço e a todos os ouvintes da Rádio Justiça. Até a próxima. Até a próxima.